Recentemente, em Portugal, têm sido notícia alguns sismos de pequena envergadura, mas a frequência com que aconteceram voltou a colocar a questão do risco sísmico, nomeadamente em Lisboa. Hoje vamos abordar a questão dos sismos em Portugal numa perspectiva menos comum, a perspectiva do ROI social. Para isso está na edição da manhã o professor Leandro Pereira. Muito bom dia. Muito bom dia. Talvez o melhor é começar por explicar o que é isto do ROI social. Não é um sismo. Não é, de forma alguma. O ROI, portanto, é um conceito, um princípio que vem, digamos assim, de uma abordagem de perceber como é que nós podemos, através de um conjunto de medidas operacionais ou até de investimentos, trazer benefícios para a sociedade. Benefícios em que circunstâncias? Bom, em situações mais diversas como catástrofes, como sismos, enfim, incêndios ou até o tão conhecido problema da legionela que hoje em dia é infelizmente notícia. O que é que isto permite? Permite que nós façamos um conjunto de testes, de análises, no sentido de perceber até que ponto medidas preventivas vão atenuar e reduzir aquilo que são os impactos negativos e nocivos na sociedade. Ou seja, se nós, por exemplo, no caso da legionela, tivéssemos tomado medidas pedagógicas de formar, informar, enfim, trazer para cima da mesa sensibilidade de como atuar para prevenir, com certeza, até porque o caso não é um caso de hoje, é um caso que, como sabemos, infelizmente tem algum tempo, claramente que a situação que temos hoje em dia tinha sido muito atenuada, muito mitigada. Portanto, nós continuamos e insistimos a trabalhar numa lógica muito reativa. Os incêndios são o mesmo paradigma. Primeira, segunda, terceira vez, todos os anos a mesma calamidade e não existe uma abordagem de ROI social. Paulo, o ROI social subscreve o quê? Nós precisamos de testar, de avaliar, de perceber o quanto medidas preventivas vão atenuar, reduzir ou até, quiçá, eliminar os impactos deste tipo de situações que às vezes são catastróficas e põem em causa vidas humanas. A grande questão é que estamos sempre a reagir. Não é só uma quase previsão empírica de... Não, é uma previsão científica. Entenda-se, fazem-se contrastes geográficos, contrastes sociais, fazem-se testes de laboratório no sentido de quando nós informamos, quando nós formamos, quando nós incentivamos, quando nós fazemos pedagogia a uma sociedade, o que é que vai acontecer a seguir? E quando nós contrastamos sociedades e economias mais bem preparadas e mais bem informadas, nós atenuamos muito os efeitos. E atenuar os efeitos, prevenir esses efeitos, significa muitos milhões de euros que claramente vão ser evitados e vão ser poupados. Quem é que deveria fazer este ROI? Eu diria que o Governo tem uma responsabilidade imensa no que toca a este tipo de medidas. Resta saber se há interesse em fazê-lo. Eu recordo várias situações ao longo dos tempos, e não interessa se é este Governo ou se é outro, em que nós, por exemplo, Paulo, temos a necessidade de reduzir despesa pública e ninguém forma a administração pública de como fazer. Ou seja, eu que sou funcionário e colaborador da administração pública, ninguém me ensina o que é que eu devo fazer para, de facto, reduzir despesa. Mas, como é que eu sou incentivado, premiado, como é que eu tenho um contexto de meritocracia para que tenha interesse em fazê-lo? Então nós queremos reduzir despesa pública, queremos reduzir incêndios, queremos reduzir os impactos de uma legionela e não formamos, não preparamos, não fazemos pedagogia. Isto é absolutamente incrível, quer dizer... Mas não se faz porque não se sabe como é que se... Eu diria não há interesse em fazer, enfim, isto é muito discutível, mas nós precisamos de mais seriedade técnica, seriedade científica e trabalhar claramente para a sociedade. Porque eu diria que não falta inteligência, o que nos precisa de mover é o interesse legítimo sobre, de facto, reparar este tipo de situações. E vai acontecer algures, enfim, está mais do que provado por imensos estudos que um novo sismo vai acontecer, que a catástrofe dos incêndios vai continuar, que a legionela vai estar por aí. E, portanto, eu pergunto-me qual vai ser o momento ou qual vai ser a dimensão da catástrofe para que nós possamos tomar medidas preventivas. Porque isto é possível ser estudado e avaliado. Se nós tomássemos medidas preventivas antes, claramente que o problema era muito mais controlado, muito mais reduzido. Nota-se, há locais nos Estados Unidos onde se faz uma formação e uma pedagogia sobre, por exemplo, práticas de condução rodoviária e o número de acidentes, Paulo, reduz dramaticamente. Eu pergunto, porquê é que nós não temos interesse em fazer isto?
Onde é que está então a nossa motivação? Realmente interesse haverá, não haverá depois modo como levar isso à prática. Sim, modo A, eu diria que provavelmente aquilo que pode acontecer é que os interesses não estão todos alinhados para que isso aconteça. O caso dos incêndios, que também, enfim, é muito discutido, ainda é muito discutido. Enfim, tivemos as várias recorrências da catástrofe e continuamos claramente, enfim, a trabalhar de forma muito reativa e não ter de forma séria, enfim, medidas preventivas a serem tomadas. Aliás, havia projetos para o fazer e não foram feitos porque não havia verba. E depois pagou-se do ponto de vista daquilo que foi, enfim, o impacto, muito mais. Esperemos que isto mude, Sr. Professor. Muito obrigado pela sua presença aqui esta manhã. Muito obrigado, Paulo.